Vamos então criar o nosso primeiro controller aqui no Laravel. Primeiramente, o que é um controller? De uma forma bem simplista, o controller ele é responsável por executar ações dentro do nosso sistema, da nossa aplicação. Seja mostrar uma página para a gente, ele pode exibir ali uma página no nosso navegador, ou ele pode executar uma ação, como por exemplo atualizar algum dado, disparar uma ação que vai ser rodada lá no nosso servidor e não vai devolver aquela resposta ali, vai interagir com o usuário via API, e aí essas requisições da API vão passar ali pelos controllers e tudo mais. A gente vai aprender a trabalhar aqui com a API, mas por enquanto a gente vai aprender aqui o modo mais simples, que é fazer o controller mostrar algo para a gente na tela do nosso navegador. Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá criar o nosso primeiro controller. Eu venho aqui então no meu terminal, digito php artisan make controller e aqui a gente tem que passar o nome do nosso controller. Então home controller, que vai ser o que eu vou colocar aqui no momento. E aqui a gente pode passar diversas opções. Se eu coloco "-help" e dou um enter, ele retorna aqui para mim diversas opções e parâmetros que eu posso passar para mim poder criar esse controller e ele já retornar diversas coisas para mim. Porém, o que eu quero fazer aqui no momento é o controller mais simplista que tem. Ele vai executar apenas uma única ação, vai fazer apenas uma única coisa. Então eu vou utilizar aqui o invocable ou o "-i para ele poder criar um controller "-i", e ele vai criar lá esse controller para mim então. Aqui ele mostra o caminho ó, dentro de app, http, controllers, home, controller. Vou atualizar aqui a listagem dos meus arquivos e já apareceu aqui o home controller. E aqui ele tem o invoke, que é um método mágico do próprio PHP que é executado quando uma classe é chamada como se fosse uma função. Então aqui o Laravel utiliza disso daqui para poder renderizar essa classe quando ela é do tipo invoke, que a gente passa lá a classe sem passar qual método que a gente quer executar. Então aqui eu vou colocar apenas um return, olá mundo. O exemplo mais comum aí das linguagens de programação e tudo mais que a gente vê. Como que eu posso acessar agora o meu navegador aqui e visualizar lá aquela página? Bom, eu tenho que registrar esse controller aqui para o meu navegador exibir. Então eu vou lá na minha pasta de rotas, no meu arquivo web, e aqui eu tenho as rotas registradas. Já tenho algumas aqui que já veio para mim. E tenho a rota principal aqui da aplicação, que é o que eu quero que exiba lá aquele home controller que eu criei. Como que eu posso então trocar aqui essa rota por a nova rota que eu quero com o controller? Eu vou comentar aqui, não vou apagar, vou deixar aqui como referência para você. Coloco aqui então route, coloco aqui o método de acesso, que no caso, como eu quero acessar via navegador, coloco aqui apenas o get. Aqui eu coloco qual que é o endereço que eu quero acessar a partir da pasta lá da minha aplicação, né, do endereço da minha aplicação. Então localhost barra o que eu quero acessar esse controller. Barra nada, então eu coloco aqui apenas o barra, que é então a página principal da minha aplicação. E aqui como segundo parâmetro eu passo o home controller. Aqui automaticamente ele já importou lá para mim ó, o home controller. Eu poderia também já colocar direto aqui, dessa forma, sem nenhum problema, ok? Então agora quando eu acessar a página principal da minha aplicação, ele vai devolver para mim o que está lá no home controller. Volto aqui, atualizo e retornou para mim lá o que está no invoke, retornando ali no invoke. Vamos então comentar isso daqui para ver o que vai acontecer. Agora essa função não existe mais, atualizo e fala que é uma ação inválida ali da rota. Então aqui ó, ele dá até uma sugestão para mim ó. Essa classe home controller ela não é do tipo invocable. Você esqueceu de adicionar ali o método invoke, ou esqueceu de passar qual que é o método que você quer acessar? Então aqui eu vou voltar aqui o invoke,
e agora ele volta para mim o Olá Mundo. Só que na prática, no dia a dia, a gente não vai exibir um texto ali cuspido dessa forma, sem formatação nenhuma. A gente quer exibir algo mais prático, com HTML, com CSS e tudo mais. Como que a gente pode fazer isso? Eu posso vir aqui e no meu return passar lá o view, que a gente pode ver até lá no web aqui, ó. Lá antes estava retornando para mim uma função aqui, que já estava sendo executada e retornando uma view. Então a gente pega ali esse mesmo padrão, ó. Coloco aqui welcome, que era aquela view lá anterior, e teoricamente é para poder funcionar da mesma forma. Atualizo e funcionando da mesma forma. A diferença agora é o modo de chamar. Está chamando agora via home controller e não via uma closure, aqui como estava antes. Eu vou então agora criar uma nova view aqui, para mim poder exibir o meu a interface que eu quero lá da minha aplicação, do meu site aí de vagas. Então aqui eu vou criar essa view e vou chamar ela de home. Eu vou atualizar ali e o que vai acontecer? Dá um erro para mim porque eu não criei essa view ainda. Então vamos criar essa view. Eu vou lá então dentro da minha pasta de resources, views, e aqui eu crio o meu arquivo. Então, resources, views, e lá dentro eu vou colocar o arquivo home, e aí eu tenho que colocar a extensão .blade.php. Mas por que esse .blade.php? Isso porque o Blade, ele é o template engine, é a ferramenta que a gente utiliza para poder compilar o nosso HTML, CSS que vai ser exibido aqui na página. Ele facilita para a gente não ter que ficar ali digitando código PHP no meio de HTML e tudo mais. Então o Blade ele facilita nesse processo. Se eu fosse fazer aqui, por exemplo, quero fazer com PHP e que exiba um texto, se por acaso uma condição aqui for verdadeira, eu quero que exiba um H1, por exemplo. E a gente teria que ficar fazendo coisas desse tipo aqui, que não são muito úteis no dia a dia para a gente poder trabalhar. Não é muito bacana, mistura e fica muito ilegível a nossa view, a nossa página. Você vê aqui que apenas com 6 linhas já fica um pouco complicado da gente visualizar e entender, inclusive, porque é HTML misturado com PHP. Imagina isso daqui com uma página onde a gente tem 600 linhas lá, por exemplo, 300, 100 linhas que seja, da gente exibindo dados ali HTML, precisando de buscar dados lá do PHP. Então fica um pouco complicado, né? Então, para isso, tem o Blade para a gente facilitar o processo. Essa mesma coisa aqui que eu escrevi ali em cima com o Blade seria apenas dessa forma aqui, ó. H1, true, e aqui o @endIf. Então fica muito mais fácil da gente entender, ó. A formatação, inclusive, fica muito mais bonito para a gente poder ler e entender o que está acontecendo ali, ok? Então vamos lá. Eu vou salvar isso daqui, volto no meu navegador, atualizo e agora uma página em branco, afinal de contas aqui eu não coloquei nada. Vou colocar aqui um texto qualquer, atualizo o meu navegador e pronto. A gente já tem aqui, ó, o texto lá sendo exibido. Eu quero agora exibir ali aquele menu do topo e tudo mais. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Eu vou pegar aqui e vou estender essa view, ou seja, seria como se eu colocasse uma parte do HTML dentro de outro. Eu tenho uma estrutura já pronta aqui dentro de layouts. Se você vem aqui na dashboard.blade.php, você vê aqui que está aqui App Layout, e aqui a gente tem apenas o conteúdo ali, o conteúdo central da página, mas o menu, por exemplo, que exibe lá na página quando a gente faz login, que é a tela de dashboard, essa tela que é exibida, não mostra aqui, não tem nenhuma referência de menu nem nada. Isso porque ele já está vindo lá do App Layout, que está aqui dentro de Layouts, App, está vindo aqui de dentro. Então, esse conteúdo aqui do dashboard, esse conteúdo aqui, está sendo automaticamente injetado aqui dentro desse main aqui, através dessa variável slot. A gente tem aqui essa outra referência também do slot header aqui, mas a gente vai entender isso posteriormente. Eu não quero
confundir muito a sua cabeça aqui no momento. Já esse conceito aqui da gente colocar essa tag e aí isso adicionar aqui dentro do main já é um pouco complicado. Então vamos passo a passo, devagar, entendendo bem o que está acontecendo aqui. Então eu quero colocar lá um bem-vindo, por exemplo, aqui um H1, bem-vindo, mas eu quero colocar isso dentro de uma estrutura HTML. A gente tem dois layouts aqui, app e o guest, não sei se essa é a pronúncia correta, enfim. Esse daqui é para visitante, para quando alguém que ainda não está logado acessar o sistema. Aqui tem algumas coisas bem mais limitadas do que no app. No app lá a gente tem um menu com login, para poder a pessoa fazer logout e tudo mais, para a página de perfil. Aqui é uma página mais enxuta, apenas ali com a logo no topo. Então a gente vai utilizar esse layout aqui para nossa home. Então eu faço aqui o seguinte, coloco x guest layout e aqui no final eu fecho essa tag. Então tudo que eu colocar aqui dentro vai vir lá para dentro de guest e aqui nessa variável slot. Volto no meu navegador, atualizo e você pode ver aqui agora que foi exibido lá o meu bem-vindo, aqui tá a logo e tudo mais da minha aplicação, o logo padrão aqui do Laravel, né? Mas meu texto já está aqui funcionando sem nenhum problema, ok? Se eu venho aqui comento esse slot, ó, lá no guest.blade.php, estou comentando lá a impressão aqui. Essas duas chaves aqui significa que é uma impressão, eu quero dar um eco nessa variável aqui no Blade. Vou comentar, você pode ver aqui que o formato do comentário é esse daqui, então essa linha não vai ser executada. Atualizo aqui e retorna para mim apenas o layout, a estrutura da página para mim. Volto aqui e agora o que eu coloquei lá no meu home.blade.php é exibido aqui dentro do meu layout. Vou colocar aqui um texto qualquer, apenas para poder encher aqui um pouco mais a página e tá bacana. Depois a gente ajusta a questão de cor e tudo mais. Não é o nosso foco aqui agora. Depois a gente vai adicionar, colocar para listar as vagas aqui, fazer outras coisas, né? Aqui é só para a gente ver a criação mesmo, processo da criação do nosso controller e da nossa primeira view aqui no Laravel. Você pode colocar aqui um div, por exemplo. Div, vamos tentar colocar aqui o text white para poder pegar ali o texto branco. Essa classe é lá do Tailwind, né? Se você não tem familiaridade com o Tailwind, basta você acessar lá a documentação do Tailwind e aqui você pode pesquisar pelo que você quer colocar. Ah, eu quero colocar a cor de texto, então text color, e aí você tem a referência aqui de todas as cores prontas que ele já tem para você, exemplo aqui da cor e tudo mais. É só você copiar a classe e adicionar lá. Talvez você pegue alguma classe que ela não vá funcionar de cara. Assim que você copiar e colar, talvez ela não funcione. Salvo aqui, atualizo, você pode ver que aparentemente não funcionou. Isso por quê? Porque o Laravel utiliza aqui o vit, não sei qual que é a pronúncia correta, não vou ficar me preocupando aqui com pronúncias. Mas ele utiliza aqui o vit para poder compilar o Tailwind. Então ele vai detectar o que ele encontra lá de classe do Tailwind no seu projeto. E o que não for, o que tiver extra, que não estiver sendo utilizado, ele simplesmente não adiciona. Assim você tem um CSS enxuto que serve apenas para o que você precisa. Você não tem coisas extras lá apenas ocupando espaço. Então o que você tem que fazer aqui nesse caso? Você vem aqui, coloca yarn run build. Talvez você não tenha aqui o yarn, por exemplo, instalado no seu computador. Aqui eu estou rodando ele direto no meu computador. Você pode ver que eu atualizei aqui e ele já pegou aqui, ó, a cor já correta. Talvez você não tenha, mas lá no Sail ele já tem aqui o yarn instalado para você. Então basta você colocar. Aqui eu tenho o alias aqui do Sail, né? Se você não tiver o alias, você pode fazer da seguinte maneira: /vendor bin sail yarn run build. E aí ele vai compilar para você também, sem você precisar de ter que instalar o yarn, node e tudo mais na sua máquina.
você utiliza ele através do Docker lá com Sail, ok? Então, aqui já está compilado. É esse o vídeo de hoje. Deixe seu curtir, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Isso ajuda bastante a me incentivar a estar postando mais vídeos aqui para vocês, tanto sobre Laravel, sobre os outros assuntos aqui também do canal e outras linguagens de programação também, ok? Então, vou ficando por aqui e até a próxima!